Alô, amigos! Yes, nós temos Bananas, está novamente no ar. Hoje é o dia 6 de junho de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, na Banana do Norte. E Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, na Banana do Sul. Novaes, eu acho que as grandes novidades que eu tenho, pelo menos, são a da briga entre o Briga. Elon Musk e o Donald Trump. Eu acho que não ia dar outra coisa aí nesse final aí, porra, porque o Musk não depende de ninguém, porra, para dizer o que tem vontade de dizer. Não tem É, que ter aqueles cuidados do Putin ou do Xi Jinping, coisas desse tipo. Ele não precisa aí, porra, abre o verbo. ele manda ver. Eu tenho a impressão que o Putin e o Xi Jinping também gostariam de agir como o Musk. Eu acho que qualquer um. O caso começou porque o Musk tinha indicado um cidadão para ser o chefe da NASA, que é a Ah, empresa de administração de foguetes, de voos claro, espaciais dos Estados Unidos. Isso claro. desde os tempos em que os Estados Unidos mandaram o Neil Armstrong e os seus companheiros para a Lua. E o Trump recebeu no dia mesmo, veja bem, na sexta-feira passada, no dia mesmo em que o Trump estava preparando aquela cerimônia em que ele ia comunicar que o Elon Musk estava se afastando, mas deu uma chave de ouro ao Elon Musk, e tudo corria muito bem, para o Elon Musk poder entrar na Casa Branca, né, com a chave de ouro e tal, e os dois ficaram muitos elogios. Instantes antes É, do Donald Trump entrar no salão, ele recebeu um relatório da sua equipe dizendo que é, esse cidadão que o Elon Musk queria colocar na administração como chefe da NASA era um contribuinte do Partido Democrático. Ele dava dinheiro para o Partido Democrático. Aí o Trump não falou nada, fez a cerimônia, elogiou muito o Elon Musk elogiou muito o Trump. Quando acabou, fora das câmeras, fora dos microfones, o Trump disse para o Elon Musk que aquilo não podia ser. Você não pode indicar um homem que é contribuinte do Partido Democrata para ser chefe da NASA no meu governo. E o Elon Musk falou: não, mas é bom a gente ter pessoas com outras ideias. ideias, com outras perspectivas, isso vai nos ajudar. Mas o Trump falou: não, quem é democrata, não vai mudar nunca de ideia. E vetou o negócio, né, a nomeação É, desse cidadão. Aí começou a briga. é, E não foi aí, porque aí o Elon Musk começou a dizer que essa Big Beautiful Bill era um desastre, não sei o quê, o Donald Trump replicou, e aí começou um verdadeiro, vamos dizer como se fala mesmo no Brasil, pega para capar entre os é dois. verdade. E, É. e está nesse ponto. Quer dizer, hoje eles arrefeceram um pouco, estão calados, mas basicamente o problema é o seguinte: o Trump disse agora que vai cancelar os contratos da SpaceX, que é a empresa de foguetes aéreos do. Ele já tinha ameaçado, inclusive. E o Elon Musk, por sua vez, falou: ah, vai fazer isso, então eu vou também cancelar todos o que a minha empresa fornece para o governo, porque sem a minha empresa, os astronautas dos Estados Unidos vão ficar no espaço sem poder voltar, você não vai poder mandar mais ninguém lá para cima, você não vai poder alimentar a sua estação espacial, quer dizer, o negócio está nessa base. Então, está no momento, os dois estão calados, mas o tumulto, quer dizer, a diferença existe muito grande. E a gente vai ver o que vai acontecer. O Elon Musk está agora ameaçando fundar e financiar um terceiro partido, que seria um partido neutro entre os republicanos e os democratas. E, por sua vez, os adeptos do Donald Trump estão pedindo agora que o Donald Trump deporte o Elon Musk, mande investigar se o Elon Musk obteve a cidadania americana por meios lícitos e se Ah, meu Deus. deporte. Quer dizer, o negócio está nessa base. Vamos ver como é que isso vai acabar. Não vai. Se eu estiver falando demais, me interrompa. Mas, Não, você está basicamente, sempre falando demais, mas tudo bem, pô. Você fala coisas importantes e necessárias. então vamos lá. Basicamente, são duas personalidades muito estranhas. O Elon É, Musk, você sabe, ele quer colonizar Marte. Ele não quer simplesmente mandar foguetes a Marte, ele quer
colonizar Marte, porque ele diz que a Terra vai ser incinerada pelo Sol. Ele disse que o Sol está se expandindo, que a temperatura da Terra vai aumentar, que a humanidade vai perecer e que é preciso que a humanidade se transporte para Marte. Por isso ele quer colonizar Marte. Quer dizer, essas são as ideias na cabeça do Elon Musk. É uma coisa curiosa, né? Porque Marte está muito mais próximo do Sol do que a Terra. Não, não, Marte está mais longe, porque pela ordem é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Ah, é Vênus, é É Vênus. É Vênus Vênus que é que está está mais mais próxima do próximo. Sol. É Marte está verdade. mais longe. E, É. e o Donald Trump, por sua vez, é uma personalidade muito estranha, porque ele fala uma linguagem infantil, ele dá nomes estranhos, bobos aos seus projetos, Big, Beautiful Bill, tudo que ele escreve é em letras maiúsculas, e ele se diz que é o maior presidente de todos os tempos. É uma personalidade, além de ser desonesto, né? Você sabe que o Donald Trump, É o ultimamente, mais grave. É. desde que ele assumiu a presidência, Novaes, ele já ganhou US$ 1 bilhão com as criptomoedas. US$ 1 bilhão. Ele está se aproveitando do cargo de presidente dos Estados Unidos. Mas vamos lá, fala você, porque eu já falei muito. Bom, eu estava pensando aqui nos 2 milhões de dólares, de reais que o Jair Bolsonaro mandou para o filho aí para os Estados Unidos, pô, Ah, para mas ajudar a foi, eu não sustentar sabia, o não. filho. É, pô, isso tem sido manchete aqui nos jornais e nas mídias, na Ah, televisão. O Bolsonaro declarou abertamente que precisava ajudar o filho que está aí, né? Pediu licença na Câmara. Coitado, deve estar sem dinheiro, que a família não tem dinheiro. Você vê o outro filho dele comprou aquela mansão lá em Brasília por é, 7 milhões, mas aí o Bolsonaro foi chamado lá no Supremo para fazer declarações ou falar a respeito da ida do filho para lá, e entre outras coisas, para lá não, para ir, e é, entre outras coisas, disse que tinha mandado 2 milhões de reais para ele, para ajudá-lo a sustentar lá. Quer é. dizer, ele poderia pegar outros 2 milhões de reais ou um pouco mais e distribuir também para os seus. Sim, o que ele disse é o seguinte: para o meu filho não passar necessidades nos Estados Unidos. Ah, sei. Podia pegar uma grana dessa para os É, eleitores dele, pobres de direita, não é, passarem necessidades aqui no Brasil. Ele é. podia fazer aí uma vaquinha, isso tem um nome em inglês aí, call, não sei das quantas, Certo. para arrecadar dinheiro para distribuir também para os É o pobres fundo. eleitores dele não passarem fome aqui, nem É, necessidades, porra. certo, Agora, tem certo. uma outra coisa curiosa também. Tem um artigo de um promotor, de um procurador da República, do Ministério Público lá de São Paulo, em que ele pergunta se ainda existe ética na política do Brasil. E dá como exemplo, Eu posso responder daqui, não? pois é, mas ele ilustra isso com a história de um senador, Chico Rodrigues, que era vice-líder em Ah, 2020 aí do governo Bolsonaro, no Senado, que ah. foi apanhado com 33 mil reais entre as nádegas. Certo. Eu me lembro dessa história. Pois é, e até uma lanchonete lá em Brasília botou um cartaz dizendo: aceitamos pagamento em dinheiro desde que o dinheiro saia da carteira do cliente. Certo. Para não vir de locais obscuros. Claro. Certo. E ele cita outros exemplos a respeito Ah, dessa questão da falta de ética, né? E esse cara, esse Chico Rodrigues, ele nunca foi punido. Não ah, só não foi punido, como agora ele foi eleito para uma diretoria na mesa do Senado, que é uma espécie de uma honraria para aqueles grandes salvadores da pátria. O ah, cara não só não foi punido por ter sido encontrado em 2020 com 3.300 reais nas nádegas, ah. como agora faz parte da mesa do Senado lá, e o que é, de um modo geral, considerado uma honraria e tal, pelas pessoas que fazem alguma coisa pelo país. Pô. Não é absurdo isso? Ficando ainda no assunto Brasil, me conta aí como essa história dessa, ela é deputada, senadora, essa Zambelli, que foi condenada e ou fugiu ou Ele, tentou fugir para a Itália.
Não, já fugiu, já está na Itália, mas o Alexandre de Moraes, lá do Supremo, comunicou à Interpol e ela está na lista vermelha da Interpol aí. E outro Então, dia, aliás, eu curiosamente assisti uma gravação de um deputado italiano, aliás, falando em português, é, um eu vi, português eu vi também. perfeito, mas falando em português, dizendo, não, É, realmente nós não podemos estar aqui como um local de refúgio de criminosos. isso, exatamente. É, eu vi, passou aqui também. Eu não Passou sei se ele ele. estava aqui ou se ele falou lá da Itália. Eu não me lembro porque eu já peguei no meio do caminho a fala É, dele. Mas me é, impressionou a facilidade com que ele falava português e eu gostei muito do que ele disse. A Zambelli está lá na Itália porque ela tem passaporte italiano, né? Mas é é. uma porra louca, né? Ela está sendo julgada também, não só por aquela armação que ela fez lá com o hacker para entrar lá nos arquivos lá do Alexandre de Moraes, ou seja lá o que for, mas também pela perseguição àquele eleitor do PT que ela saiu de revólver em punho lá, correndo atrás dele, há Eu algum soube tempo também. atrás. Pois É. é, ela também tem que. Ô, Novaes, você está congelado aí, houve alguma coisa no ar? Vamos ver se o Carlos Eduardo Novaes volta a se manifestar. Aconteceu alguma coisa aí, Novaes? Será que ele não vai conseguir entrar mais no ar? Problemas talvez de tempestade? Não, parece que está fazendo sol lá. Eu ia. Bom, enquanto o Novaes não volta ao ar, eu vou falar de um assunto que eu soube aqui lendo no New York Times, na edição online do New York Times. A edição online do New York Times disse que o Brasil, mais uma vez, adiou uma decisão sobre Angra 3. Vamos ver se o Novaes recordem aqui, vamos procurar view gallery. Vou passar aqui uma mensagem para o Novaes dizendo que ele saiu do ar. Isso provavelmente tem a ver com o fato de que ele tinha anunciado no início que ele tinha entrado sem, na realidade, clicar lá. Parece que ele vai voltar. Vamos ver aqui. Aguardando aqui. Aqui está ele de novo, novamente. Fala, Novaes, você saiu do ar temporariamente. Não, foi você que saiu do ar, pô. Eu estou falando há meia hora aqui, a tua imagem está congelada aí. Então, Eu digo, para porra, mim, o Zé Inácio está prestando a maior atenção. eu Você não estava não, prestando veja atenção. Você só. estava com a cara congelada aí, pô. E você também. Mistérios. Mistérios da tecnologia. Aliás, eu estava vendo aqui na televisão que a inteligência artificial vai acabar com os empregos no mundo inteiro, né? É É, possível. É. Principalmente o pessoal da área da informática, justamente os que serão mais atingidos. Mas, Novaes, eu tinha lido aqui, li no New York Estava te Times. falando, eu estava te falando aí, eu estava começando a falar Então fala, fala. da perplexidade da população, sobretudo do Rio de Janeiro, que um drone da polícia, a polícia subiu a Rocinha para ir atrás de alguns bandidos do Comando Vermelho. Tem muito Certo. bandido do Ceará, inclusive, que está aqui no Rio de Janeiro, lá na Rocinha, hospedado pelo Comando Vermelho lá na Rocinha. Eles saíram lá do Ceará por alguma razão que eu não sei qual é, mas a polícia do Ceará, inclusive, estava junto com a polícia do Rio. A cena que aparece filmada com os drones, que tem capacidade para iluminar durante a noite, mostra 400 bandidos do Comando Vermelho, com roupas pretas e camufladas, armado até os dentes, Que coisa. fugindo, saindo pela mata, escapando, andando, né? Não É. estavam correndo, não, era uma espécie de uma marcha. Caminhando, caminhando. 400 deles fugindo É. da polícia, que não conseguiu pegar ninguém, nenhum deles, e eu não sei onde é que esses 400 membros do Comando Vermelho se meteram. Um negócio inacreditável. Mas vai lá, o que que você atribui esse descalabro na segurança no Rio de Janeiro? É o prefeito, é o governador? Quem é o culpado disso?
Eu acho que o culpado disso é basicamente as pessoas que se deixaram corromper ao longo do tempo. Eu até, inclusive, escrevi um texto aí que eu botei no Facebook, Ah, que o Rio de Janeiro estava num beco sem saída. E ah, lembrando que na nossa adolescência você não escutava tiro, ah, não existia milícia, o tráfico ia só até ali a esquina, ah, coisas desse tipo. E, de repente, quer dizer, o que que fez? Quando a gente tem a expectativa de que o país vai melhorar, a ah. gente anda para trás. O que que fez? Vai. Para te dar uma ideia, você sabe, eu sempre gostei de caminhadas, né? Fiz o caminho de Santiago, essas coisas. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu gostava, às vezes, de, já à tarde da noite, assim, sem mais nem menos, sair caminhando. E eu caminhava no Vale, eu morava em Laranjeiras, você sabe, você também mora Eu perto, lembro ali perto, na São ali Salvador. perto da Praça São Salvador. Eu É, caminhava até Copacabana, descendo pela Rua Farane, passando por é, Botafogo. Isso 11 horas da noite. Não tinha nenhum é, problema de perigo nenhum, era tranquilidade absoluta. Agora, eu é. queria, deixando esse assunto, falar de outro assunto. Eu li no New York Times, veja bem, li numa edição online do New York Times, que o governo brasileiro, mais uma vez, adiou uma decisão sobre Angra 3. Quer dizer, está entre concluir Angra 3 ou abandonar Angra 3. Veja bem, eu li isso na edição online do New York Times, eu não soube de nenhuma notícia dessa na imprensa brasileira. Parece que Nenhuma, nenhuma. Não há, nenhum. não se fala a respeito aqui na mídia, nem na televisão, nem na Não rede, fala na nada. internet, Mais uma nos vez, jornais, nada. o governo adiou, quer dizer, não quer tomar uma Eu decisão. não tenho a E agora menor. veja o seguinte: uma coisa interessante que eu tirei dessa informação. Para finalizar Angra 3, o Brasil precisaria gastar 23 23 bilhões de bilhões. reais. É, Agora, para desativar Angra 3, isso é, desmantelar o que já está lá, o vai Brasil gastar 20 bilhões. gastaria 21 bilhões de reais. É, Praticamente a mesma coisa. é. Então, por que que eles não. Me parece evidente, óbvio, essa altura do campeonato, que tem que acabar no sentido de terminar as obras. Não vai, você sabe do seguinte, veja como é que estamos atrasados. Essa é uma energia importantíssima, inclusive nesses tempos em que se condena a energia de petróleo e de carvão que produz o efeito estufa. Veja bem, a energia nuclear não produz nada em matéria de efeito estufa. Veja bem, os Estados Unidos têm 94 usinas nucleares e estão em construção de mais uma. A China tem 58 usinas nucleares e tem mais 30 em construção. A França tem 57 usinas nucleares. A Coreia do Sul tem 26 mais duas em construção. E aqui mesmo aí no nosso continente, onde você está, eu não estou, a Argentina, nossa vizinha, tem três e está construindo mais uma. Quer dizer, eu não sei porque é que o governo Lula não toma uma decisão a respeito disso. Você talvez saiba. Não, eu não sei. Eu estou dizendo a você que isso aqui não é nem comentado na mídia aqui do Rio É, de Janeiro, do Brasil, de um modo geral. A é. gente não vê noticiário, a não ser que você vá fazer pesquisa, mas nada parecido com o que provavelmente o New York Times botou aí A gente vê nas suas isso na páginas imprensa estrangeira. e na sua rede. Pois é, Agora, não. vamos deixar O que esses acontece assuntos. é o seguinte, porra, tem que entrar numa fila, porque quando o Lula foi eleito, prometeu. Você sabe que a gente tem aqui no Brasil milhares de obras que ficaram pelo caminho, né? É, E sobretudo por corrupção. é, E o Tribunal de Contas levantou. Então, a ideia, uma das propostas políticas do Lula era de terminar essas obras de infraestrutura, que são importantes, de é, estradas, de pontes, enfim, provavelmente também de hidrelétricas. é, E nada saiu do lugar, pô. Não tem saído do lugar. A gente tem aqui esse problema da subida da serra, é, que é uma estrada que vem do tempo de Dom Pedro. Ela é. só está asfaltada agora, porque no passado, inclusive quando eu era garoto e subia com meus pais, era de paralelepípedo. Eu lembro disso. O traçado é o mesmo, é um É, traçadinho de merda, se me permite, me e que quando permite. passa um daqueles dinossauros assim, que ocupa a pista toda, você tem que É. ir atrás. Isso aí está aí parado. O Sérgio, o nosso governador, ex-governador lá, o Sérgio, como é que é o nome dele, porra? Me fugiu. Governador do Estado do Rio? Cabral. Sérgio Cabral Ah, meteu a sei, mão sei. nessa grana aí, É, enfim, a obra foi interrompida, nunca mais voltou
a ser mexida, parece que agora vão restabelecer. Mas ela é o exemplo característico de como as coisas não andam nesse país. Não E andam, é realmente impressionante. provavelmente a Angra 3 está nessa fila. Agora, nós falando de coisas que não andam, eu faço uma pergunta. A seleção brasileira anda? Empatou ontem com o Equador, né? Não, não anda, não anda, não Primeiro anda. jogo do Carlo Ancelotti. Na verdade, até alguns comentaristas exaltaram o fato do Brasil, depois de ter perdido de 6 da Argentina, não É, ter sofrido nenhum gol. Então, é, alguns sei. comentaristas passaram a mão na cabeça do Ciro Ancelotti, É, dizendo que pelo menos ele deu uma arrumada na defesa. é, Agora, daí para eu vi frente, isso. não tem nada. É. Daí para Agora, frente. estão com esperanças aí no próximo jogo com o Paraguai, porque o Rafinha vai voltar, né? O Rafinha, pelo que eu me lembro, foi vítima daquela cilada que ele armou o Romário, dizendo que era para chegar lá na Argentina e soltar o pau em cima dos argentinos. Ele foi atrás dos conselhos do Romário, É, acabou suspenso, né? é. Se envolveu lá numa briga, acabou suspenso, o resultado não jogou ontem. Agora é a grande esperança, parece que do Brasil contra o Paraguai, que o Rafinha vai voltar. Pelo menos é o que eu li na imprensa. Vamos ver. Eu também não tenho dúvida de que o Brasil vai ganhar do Paraguai, jogando aqui no Para. Brasil, sabe? Ganhar de 1-0, 2-1, coisa desse tipo. Agora, eu tenho que contar para você que um dos maiores e mais emocionantes jogos que ocorreram de qualquer tipo de esporte nesses últimos tempos aconteceu ontem, na primeira final da NBA, entre o Indiana Pacers e o Oklahoma Thunder City. E agora vai ter outro jogo domingo. O jogo foi em Oklahoma. Oklahoma. O jogo foi em Oklahoma e o Indiana ganhou de 111 a 110, Tá liderando. fazendo uma cesta quando já tinha menos de um segundo de jogo. É, é, O tal de como é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Halliburton, Tyrese Halliburton. O é, cara fez já, durante os playoffs, ele já fez 5 cestas que salvaram o Indiana com 5 segundos para terminar o jogo. Mas é, esse de ontem, o Indiana virou o jogo, porque ele passou o jogo inteiro atrás do placar é, e virou no final. Foi um negócio impressionante. Ganhou é. por uma cesta, um ponto. Nem foi uma Não, o basquete tem essas coisas, né? O basquete tem esses finais eletrizantes. Você deve se lembrar da decisão do basquete olímpico de Pan-Americano. 1982, em que a União Soviética, que existia na época, derrotou os Estados Unidos exatamente assim, com uma cesta em que a bola estava no ar, quando acabou o tempo, quando a bola está no ar, entrou, pronto, valeu. Foi assim que aconteceu ontem. É, Incrível, impressionante a emoção que esse jogo provocou e a frustração na torcida lá do Oklahoma, porque o jogo foi lá em é, Oklahoma. Agora o outro jogo vai ser domingo também em Oklahoma, que é é, uma melhor de 7, né? eu vou assistir. Eu, durante um bom tempo, quando eu trabalhava na ESPN Brasil, eu fiz muitos jogos de basquete, sobretudo com o Rob Porto, que você conhece, Bem, claro, claro. nosso amigo Roberto Porto. Atualmente eu estou meio afastado, mas vou acompanhar, vou acompanhar. Hoje eu estava vendo no Roland Garros o Carlos Alcaraz. O Carlos Alcaraz passou, porque o adversário desistiu, e eu estava vendo, não sei como é que está no momento, mas estava mostrando ao vivo aqui o Sinner, da O Itália. Sinner ganhando do Djokovic, ganhou Mas, dois não, sete, quando eu agora vi, estava. o Djokovic tinha reagido. Não sei como é que está agora. Quando acabar aqui a nossa conversa, eu vou ver. A Estava gente, 2-0, estava 2 sets a 0 para o Sinner e eles estavam disputando o terceiro set. eu- Agora, deixa eu dizer para você o seguinte só. ah, Começou a Liga das Nações do vôlei masculino e feminino. E, certo. am- e ambos têm um grupo que joga aqui no Brasil. Quer dizer, o masculino vai começar semana que vem. O Brasil vai jogar contra o Irã, contra Cuba, contra não sei mais quem, e Cazaquistão, uma coisa dessa. Mas o feminino já está rolando lá no Maracanãzinho, pô, e está sendo uma euforia. É impressionante o público que o voleibol aqui no Brasil arrebanhou, a audiência que o vôlei ganhou. E, sobretudo, o vôlei feminino. Ganhou dos Estados Unidos anteontem e ganhou da República Tcheca antes. Então, É. está bem situado, é um grupo novo, várias jogadoras antigas saíram e o Zé Roberto lá está movendo um novo esquema. Mas O vôlei é muito popular no Brasil. Agora, eu li um protesto seu
contra o fato de que o seu time, o Botafogo, vai disputar o Mundial de Clubes na Califórnia e os outros times brasileiros estarão na Flórida. Você, Flamengo, Fluminense e Não, Palmeiras. não, não estão todos na Flórida, não. Tem dois deles que estão em Nova York. Só o que Tá está na bom. Então vai Flórida na Costa Leste. Mas na você não Costa Leste. Tá gostou? tudo agora. Mas empurraram o Botafogo lá para a Costa Oeste, lá para Los Angeles. E eu queria saber por quê. Talvez você soubesse Eu aí. não sei. Você morando aí nos Estados Unidos, talvez você saiba. Rapaz, aqui praticamente ninguém fala desse Campeonato Mundial de Clubes que vai começar no sábado da semana que vem. É, Praticamente é, é. só hoje é que eu vi uma matéria, também no edição online do New York Times, falando desse Campeonato Mundial de Clubes. Agora, para você ter uma ideia de como o futebol aqui tem um impacto muito reduzido, basta dizer o seguinte: o artigo do New York Times, na edição online, falando do Mundial de Clubes, lembrava o Mundial de Clubes que foi disputado no Brasil no ano 2000, que foi ganho pelo Corinthians, numa decisão de pênalti contra o Vasco, e dizendo o seguinte: os grandes jogadores do Vasco eram Romário e Eduardo. Eduardo. Qual Eduardo, pô? É o Edmundo. Ah, pô, Edmundo, E eles tá. Eu tô chamam achando. Eduardo. Cheguei a pensar até que seria o filho do Bolsonaro, pô. Não, 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 não. O Edmundo foi chamado de O Eduardo. Edmundo, é, claro. É. Mas Então, acontece o seguinte, e uma das coisas que eu menos compreendo é que a Copa do Mundo nos Estados Unidos foi a que teve a maior audiência, o é, maior público, por é, é, conta dos Bucarates, né? quando chega um campeonato mundial, o povo aparece, porque há uma grande parcela aqui de cidadãos americanos descendentes de imigrantes, né? Então, Bucarates, e uma imensa população hispânica e tal. E, italiano, né? e vamos ver, no ano que vem, vamos ter a Copa do Mundo mesmo, né? Isso é de seleções. Essa agora é a Copa do Mundo de clubes. E o Brasil é o time, o país que entra com mais times. O Brasil vai entrar com 4 times: Botafogo, Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras. Nenhum outro time entra, nenhum outro país entra com tantos times. Vamos ver o que, é que isso vai dar, né? Agora, eu espero que realmente a partir da semana que vem comecem a aparecer mais notícias e, se Deus quiser, lembrem que o Edmundo não era Eduardo, era Edmundo. Se é que eles vão Verdade, voltar a é falar verdade. daquele Eu primeiro vou, de clubes. antes que a gente termine aí e se apresse aí até a próxima, eu tenho que dizer a você que quinta-feira que vem eu estou saindo do Brasil. Estou sabendo. E vamos ver se eu consigo fazer, então, de lá da Espanha. Vou Vamos. para a Espanha e É, depois vou passar uma semana na Espanha, lá, inclusive para ver lá o filho da Marta, que mora lá em Barcelona, é, e depois vou a Portugal. Mas é, a gente pode fazer, a gente se comunica aí pela internet é. e vê como é que a gente acerta os horários. Você pode fazer no hotel, né? Você vai levar o seu computador, né? É, É, não, eu vou levar o celular só, não vou celular, levar você faz mais no nada. celular. Me Não. avisa, porque se você não puder, eu armo uma coisa de emergência. Mas me avise. Agora, desejo a você boa viagem. Estou sabendo que há a possibilidade de que a sua peça, Os Diálogos do Pênis, venha a ser encenada na Espanha. É isso, é isso. Já tem duas propostas encaminhadas aí, e uma das razões também que nós estamos indo é para discutir lá com as produções teatrais lá da Espanha, para ver se eu consigo montar a peça lá também, fazendo o sucesso que fez lá em Portugal. Vamos ver. Agora, Então, não, mas voltando rapidamente de passagem ao caso da Zambelli, você pode ir até um passaporte italiano, como era. Você, se não me engano, é descendente de italianos. claro, eu sou Agostini, né? Minha avó era italiana. É, Eu sou De Agostini, Carlos Eduardo De Agostini Novaes. Agora, o De é. Agostini eu só uso nas reuniões da máfia. Minha vez, eu estou tirando agora um passaporte espanhol, eu tenho descendência espanhola, portuguesa, alemã, uma mistura danada, mas é um processo muito demorado. Mas eu também não estou precisando fugir de lugar nenhum. Claro, pois é, pô. Eu também nunca pensei em ter passaporte italiano, porque eu digo, isso aí eu não sei o que isso aí vai melhorar a minha vida, pô. Eu entrei de bobagem, não vai melhorar a minha vida em nada, mas em suma, agora que eu entrei, vai sair. Novaes, vai sair, quer dizer, o passaporte vai sair. Novaes, então ficamos combinados, você se comunica comigo durante a semana, ou você aparece na sexta-feira, ou eu armo alguma coisa de emergência. Não, eu vou falar com você na sexta-feira, porque eu vou viajar na quinta e Certo? chego na sexta, sei lá.
Eu só vou chegar a Barcelona porque eu vou chegar a Lisboa. Em Lisboa eu vou fazer um pit stop e pegar um outro voo para Barcelona. Tudo Então, bem. eu devo chegar sexta-feira à tarde, eu, talvez sentado em uma cadeira lá do aeroporto de Tudo Lisboa, e bem. eu entre em contato com você. A gente vai se mantendo em contato. Um abraço. Valeu, querido. Grande Boa abraço. viagem. Vai. Valeu. Tchau, tchau.